Irmãos, em primeiro lugar, quero trazer a nossa saudação a você que chega para este último módulo do CFL e que Deus possa abençoar a todos vocês, a nós todos neste dia, que possamos aprender juntos grandemente. Também gostaria de oferecer a saudação a todos os nossos alunos e assistentes através da internet, que estão em diversos lugares deste país e fora dele. O nosso tema para hoje é liderança bíblica, e eu vou tentar compartilhar com os irmãos, na parte inicial, 4 conceitos básicos em liderança bíblica. Na verdade, estes 4 conceitos consistem em compreensões que temos adquirido examinando as Escrituras. Eu penso que, sob alguns aspectos, nenhuma grande novidade, mas eu espero fortalecer a convicção dos irmãos, de todos nós, acerca deste assunto tão vital para a vida das nossas igrejas. Eu gostaria de iniciar lendo o apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 4. Este é um texto em que o apóstolo fala aos líderes, aos presbíteros da igreja, 1 de Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 4. Ele diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Observem vocês que nós demos como título liderança bíblica. Uma igreja que funciona de maneira bíblica deve prestar uma devoção intencional ao modelo de liderança apresentado no Novo Testamento. Com isso, estou dizendo que é preciso que as igrejas que são bíblicas considerem a necessidade de examinar o modelo de liderança que nós temos proposto no Novo Testamento. Os evangélicos reformados estão de acordo, concordes, inclusive com a compreensão de João Calvino, de que a vida da igreja ela é ordenada de cima, visto que a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então, por determinação do Pai, e de uma maneira suprema e soberana, em Cristo está investido o poder de chamar e instituir, ordenar e governar a igreja. Esse é um fato vital para nós. Na verdade, quem governa a igreja é Cristo. Quem chama a liderança da igreja é Cristo. Quem a institui
é Ele. Ou seja, deste fato básico que nós vamos partir para o nosso exame nas Escrituras neste dia. Reconhecidos que nós precisamos aplicar em nossas igrejas um padrão de liderança que reflita o ideal da cabeça daquele que governa sobre a igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Devo dizer também de início que o modelo de liderança da igreja no Novo Testamento, ele é grandemente legatário do regime praticado nas sinagogas judaicas, mesmo antes da era cristã. Este modelo de liderança, por ser muito simples, ele adaptou-se bem em contextos onde a igreja sofreu perseguição e marginalização. Porque os organismos simples são os que se adaptam mais facilmente e também os que sobrevivem mais facilmente. Então, quero oferecer aos irmãos 4 palavras a respeito da liderança bíblica que considero ser oportunas. Primeiro, o conceito neotestamentário de pastor não é o de uma pessoa que conserva a totalidade do ministério nas suas próprias mãos, tendo ciúme dele, e que esmaga toda a iniciativa dos membros, mas sim de uma pessoa que ajuda e encoraja todo o povo de Deus a descobrir, desenvolver e exercer os seus dons. O apóstolo Pedro disse no texto que lemos que os presbíteros devem presidir, pastorear, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A propósito deste assunto, talvez a gente possa fazer uma observação. Alguns grandes e abençoados pregadores, eles realizaram um ministério notável em seus dias, tornaram-se conhecidos em todo o mundo. Vários de seus sermões escritos têm chegado até nós, sendo apreciados e estudados com avidez. Multidões afluíram para ouvir estes pregadores. Mas um fato interessante é que quando esses homens faleceram, suas igrejas perderam grandemente a sua consistência. É interessante observar que, às vezes, grandes igrejas, inclusive, igrejas bíblicas, sólidas, tiveram ali um pregador proeminente, bíblico, durante anos. Aquele pregador faleceu, deixou a igreja e, em pouco tempo, toda aquela solidez, toda aquela consistência se desfez. E aí alguém indagou sobre qual teria sido o problema. E é óbvio que as razões são mais diversas e amplas do que se pode dizer em uma palavra. Contudo, parte da resposta encontrada foi a seguinte: o ministério orbitando em torno de um homem só. Ou seja, grandes ministérios bíblicos, porém orbitando em torno de uma única personalidade. O ensino, irmãos, e o treinamento do pastor se dirigem para uma finalidade: para capacitar o povo de Deus a ser um povo que serve, ministrando ativa e humildemente num mundo aí de alienação e de dor. Assim, ao invés de pessoalmente monopolizar todo o ministério da igreja, o pastor deve ser alguém que realmente multiplica ministérios. John Stott diz que não se pode atribuir à igreja a figura de um ônibus
em que o pastor é o único que dirige, ao passo que a congregação é o grupo de passageiros dormindo em segurança pacífica atrás dele. Estamos falando do modelo neotestamentário, mas é preciso considerar um pouco também o Antigo Testamento. Por vezes, a gente pensa em homens como Moisés e Davi, por exemplo, líderes de destaque, talvez dois grandes nomes da fé bíblica. Nós pensamos neles como homens, líderes isolados na condução do povo da aliança. Entretanto, é preciso que seja lembrado o papel da anciania em Israel. Quero chamar a sua atenção para isto. Vamos primeiro lembrar um pouco do chamado e o ministério de Moisés. Se você for, por exemplo, a Êxodo 3, verso 16, quando o Senhor chama Moisés, ele diz assim: vai ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos digo, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Se você vai ao capítulo 12 de Êxodo, verso 21, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, isso agora é a ocasião da Páscoa, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Você vai ao capítulo 17, verso 5 de Êxodo. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Se você estiver também aí, capítulo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Se você for, por exemplo, a Êxodo 19, agora estamos no Sinai, 19, verso 7, diz assim: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Aí você tem o Êxodo, propriamente dito. Em Números 11, de 16 a 29, você tem aí, por exemplo, a referência a 70 anciãos. Se você for ao livro de Deuteronômio, e ele é interessante que Deuteronômio enfatiza que os anciãos eram aqueles que conduziam o processo de disciplina no meio do povo. Se você for, por exemplo, Deuteronômio 22, 16, 17, diz assim: o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este, porém ele a aborreceu. Deuteronômio 22, 17. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Se você for, por exemplo, Deuteronômio 25, verso 7, porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome Israel, e não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Deuteronômio 25, verso 8. Deuteronômio 25, verso 9. Deuteronômio 27, verso 1, diz assim:
Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então você está percebendo que, desde o momento em que Deus chama Moisés, depois passa ao mar, chega ao Sinai e está durante o transcurso ali no Êxodo, a presença dos anciãos de Israel é vital, é constante. Aliás, ele lida com estes anciãos o tempo inteiro. Aí você chega ao tempo em que a terra é tomada, a terra prometida, na época de Josué. Você for, por exemplo, Josué capítulo 7, verso 6, diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sob o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Se você for a Josué capítulo 24, 31, eu estou tentando aqui sintetizar, Josué agora está se despedindo do povo, capítulo 24, são as palavras finais de Josué, e o texto vai dizer assim, preste atenção: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Isso, então, estamos no tempo de Josué. E aí nós vamos ao tempo dos juízes. Você pode ver um exemplo lá no livro de Ruth, história que se passa no período dos juízes. Então, quando houve aquela situação envolvendo o Boaz e a questão do levirato, a questão de suscitar descendência à família de Noemi. Então, Ruth capítulo 4, verso 2 diz assim: então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas, e assim ele vai colocar ali. Capítulo 4, verso 11. Então todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então os anciãos sentavam-se nas portas da cidade e ali exerciam a disciplina, e ali exerciam também um papel instrutivo. Eram pessoas que, naturalmente, dentro daquelas configurações familiares, patriarcais, destacavam-se, eram reconhecidos, e desta maneira, homens como Boaz e outros se dirigiam, se reportavam aos anciãos. Vamos agora pensar um pouco em Davi. A coroação de Davi se dá primeiro em Judá e depois, na unificação do reino, ele transfere o reino lá para Jerusalém. Na época da coroação de Davi como rei, ele fez questão que o seu reinado fosse reconhecido pelos anciãos de Judá. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 3, diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança. Preste atenção nisto. Porque às vezes a gente imagina homens, eu insisto, homens como Moisés e Davi, como se fossem líderes plenipotenciários, líderes desvinculados de qualquer outro tipo de liderança, mas não é isto que o texto bíblico diz. O texto diz: e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E foram eles, os anciãos, que ungiram Davi, rei sobre Israel.
Se você for na época da monarquia, particularmente a monarquia judaica, a monarquia da linhagem David. 1 Reis 8, verso 1, diz assim, na época de Salomão: Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. O filho de Salomão, chamado Roboão, que precipitou a divisão do reino, não é? Diz assim: ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. 1 Reis 12, 13. Dura resposta deu ao rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Vamos pensar agora na época do ministério dos profetas e o período do cativeiro babilônico. Se você for, por exemplo, a fase final, o profeta de destaque na época da ida para a monarquia é o profeta Jeremias. É ele que é o maior testemunho daquele período ali. E Jeremias, capítulo 19, verso 1, assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Jeremias 29, verso 1, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Quando Jeremias envia aquela carta ao povo que estava lá já na Babilônia, imaginando, não é, cultivando aquela expectativa de retorno, e era uma ilusão aquela expectativa deles, e Jeremias envia a sua correspondência, diz que ele enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. De fato, quando Jeremias escreve as Lamentações, e recentemente pregando em Jeremias eu dizia que lamentação é diferente de murmuração, porque o crente pode se lamentar, Cristo inclusive faz isso, não é? Lamentações 5,14, Jeremias lamenta ali naqueles cânticos fúnebres, não é? Sobre as ruínas de Jerusalém, ele vai lamentar: os anciãos já não se assentam nas portas. Ele lamenta isto. Ezequiel, capítulo 8, verso 1, Ezequiel é um profeta do cativeiro, e ele vai dizer ali: no ano sexto, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Estava eu assentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim. Lembram vocês que diz o Salmo 107, exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Se você for o período da restauração, depois que o povo retorna, e então há a restauração, a época dos profetas Ageu, Zacarias, a época de Zorobabel, Esdras e Neemias. Veja Esdras 5, verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isto. Estou passando ao Antigo Testamento porque, às vezes, muitos dos nossos modelos de pastorado, muitos modelos de liderança na igreja, tentam justificar uma liderança absoluta com base em modelos do Antigo Testamento, mas nem o Antigo Testamento apoia esta
esta assertiva, este princípio, porque você percebe que em todo o tempo, em toda a trajetória bíblica do povo enquanto povo, a figura dos anciãos estava ali dando sustentação, referência, dando, por assim dizer, fluência ao governo, ao ensino. Em segundo lugar, é necessário que nós observemos que nas Escrituras há uma liderança dual com focos em aspectos específicos no exercício de liderança do povo de Deus. É necessário que observemos que nas Escrituras há uma liderança dual, com focos em aspectos específicos no exercício de liderança do povo de Deus. Eu quero que você primeiro, se você puder, abra agora Êxodo capítulo 18. Abriu? Vamos falar primeiro do ministério de Moisés. Depois que Israel atravessou o mar e se encontrava no deserto, Moisés já estava liderando o povo e orientando todas as situações. Então você imagine o seguinte: milhões de pessoas. São José dos Campos e Jacareí tem aí em torno de 1 milhão de pessoas. Se nós juntarmos o Vale do Paraíba inteiro, não dá 2.500.000 pessoas. Provavelmente, as estimativas mais modestas dizem que eram 2.500.000 pessoas lá, o povo de Israel. As mais modestas, as mais assim, expressivas indicam bem mais. Agora você imagine Moisés liderando essa multidão no deserto. Todas as situações que envolviam um povo que havia saído da sua residência, do seu lugar, da sua casa, e passava agora por uma experiência nunca antes vivida. Imagina isto. O sogro de Moisés veio lhe trazer a sua esposa. E essa passagem de Êxodo 18, ela tem uma singularidade importante, eu a destaco aqui por uma razão. Porque é a primeira vez que se trata da liderança do povo de Israel. Liderança formal. Esse é o primeiro texto. Porque até então o que você tem é a liderança natural, aquela liderança que brota lá dos clãs, das famílias, não é? Naquele regime patriarcal. Mas aqui em Êxodo 18, aquilo que antes tínhamos apenas no clã, agora vai ser uma liderança, vai ser trazido para a esfera do povo como um todo. Por isso essa passagem é muito importante. Veja Êxodo 18, verso 12. Diz: então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aí, ao observar o que Moisés estava fazendo, o sogro de Moisés, chamado Jetro, teve um diálogo com ele que nós podemos acompanhar a partir do verso 14 até o verso 24, eu vou ler. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto
tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Os conselhos aqui do sogro de Moisés são de um homem imensamente sábio. E a aplicação dos princípios por ele aconselhados redundou em bênção para o povo de Deus e permitiu a Moisés conduzir aquela multidão através dos duros anos do deserto. Eu quero destacar aqui algumas lições muito significativas acerca da estrutura funcional do povo de Deus aqui nesse texto. Primeiramente, você pode ver aí no verso 17 que após indagar sobre o modo de Moisés liderar o povo e percebendo a enormidade da tarefa que estava sob sua responsabilidade, o seu sogro concluiu: tu só não podes fazer. Você que é pastor, você precisa colocar essa frase lá na porta do seu gabinete. Você precisa colocar na porta da sua geladeira. Você precisa colocar ali no desktop do seu computador. Tu só não podes fazer. O modelo de trabalho que Moisés vinha realizando não era coerente com as condições humanas. Então o sogro lhe disse: se você prosseguir assim, vai desfalecer e também o povo. Você só não pode fazer. E aquelas palavras calaram fundo na alma de Moisés: você não dá conta de fazer isso sozinho. A segunda parte da palavra de Jetro tem a ver com o conselho prático que ele ofereceu a Moisés. Ele diz assim: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. Se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Prestou atenção neste verso? É que, aconselhado pelo seu sogro, Moisés compreendeu qual seria o primeiro trabalho que Deus esperava dele. Seria um ministério de intercessão. Um ministério, em certo sentido, sacerdotal. Porque diz aqui: se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. O segundo trabalho de Moisés seria o de um profeta. Veja aí. Ensinar-lhes-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja,
é um trabalho duplo. O principal trabalho, Moisés, no qual você tem que focar é este aqui. Ser tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus e ensina os estatutos e as leis e lhes mostre o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Então, essa era, em resumo, a essência do ministério de Moisés. Ou seja, interceder pelo povo e ajudar o povo neste processo de intercessão, de chegar até Deus e ensinar a palavra de Deus ao povo. Essa seria a sua tarefa. Concluindo, pois, a tarefa de Moisés na liderança espiritual do povo consistia em ensinar-lhe a palavra de Deus e em orientar-lhe como viver. O trabalho de Moisés seria tão somente uma liderança geral sobre o povo na base da intercessão e do ensino. Moisés aprendeu isto. A terceira palavra tem a ver com a distribuição de tarefas práticas, aquelas questões de meio, aquelas questões de gestão, aquelas questões da gestão administrativa, do processo. Qual seria, então, a estrutura em que o povo deveria estar organizado? Veja você aí no verso 21, nós temos essa estrutura funcional para o povo. Moisés seria um líder geral, mas contava com apoio de líderes, ali de grupos menores que compunham o povo. E foi assim que Moisés começou a ver a importância desta delegação, dessa divisão da autoridade como parte da vontade de Deus. Moisés, então, estava diante de um plano totalmente novo, que seria reestruturar o povo de modo que ele não tivesse que levar o peso ministerial sozinho. Era uma multidão daquelas, alguns milhões divididos em grupos de 10, de 100, de 50, de 100, em alguns casos havia grupos de 1000, e este modelo que seria implementado expressa o modo de funcionamento para o bom andamento e para o amadurecimento espiritual do povo. Veja a validade, a importância deste modelo prático. Ele seria um meio de permitir ao povo crescer, firmar-se em seus próprios pés. Seria uma ajuda a que eles executassem o seu próprio ministério. Além disto, este modelo aqui proposto, ele ajuda na fluência do ensino, não é? Ele ajuda nessa drenagem do ensino e ajuda também na supervisão do ensino. Seria como um dreno, facilitaria na aplicação do ensino ministrado, o confronto bíblico, o confronto da palavra de Deus ali no meio da congregação, do povo, e também o cuidado mútuo, não é? Na medida em que aquilo não ficava restrito a Moisés, mas aquilo era disperso, aquilo era dividido, aquilo era ramificado entre todo o povo. Segunda coisa, vamos agora ao Novo Testamento, porque o modelo de organização da igreja, e aqui é um ponto muito importante, da igreja cristã, se você comparar, é um modelo muito mais próximo da sinagoga do que do templo judaico. O ministério, vamos pensar no ministério docente dos apóstolos. O exame do texto bíblico, se você for, por exemplo, a Atos capítulo 2, eu acho que a gente deve abrir esse texto, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vai dizer que aquela era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Não era uma igreja composta de gente descomprometida. Ao contrário, Atos 2, 42 vai dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Você tem exatamente aqui a transmissão do ensino através
do testemunho dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 44 já está falando dos que iam crendo. Diz aqui: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E como eles poderiam estar unidos em uma multidão daquelas? A essa altura, já mais de 3.000 pessoas. Como é que eles podiam estar unidos? E o verso 44 vai dizer aí que outros iam crendo. E não eram aqueles primeiros que haviam crido. Eram os que estavam sendo acrescentados à igreja, como diz o verso 47, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O verso 46 diz que eles ainda perseveravam unânimes todos os dias no templo, agora o templo dos judeus. Não é como as nossas casas de culto. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Nós sabemos que naquela época a igreja não tinha templos ainda. O templo que eles usavam era o de Jerusalém, o templo do judaísmo, em que se adorava também conforme o Antigo Testamento. Mas a Escritura diz que eles estavam unidos aprendendo e vivendo em comunhão uns com os outros. E o verso 46 diz que eles partiam o pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração, que significa que eles conviviam nas casas. Em casa. Quantas pessoas podem conviver em uma casa? Eu não sei quantas pessoas cabem na sua casa, eu sei mais ou menos quantas cabem na minha. Quantas pessoas caberiam nas casas daqueles judeus do primeiro século? Quantas pessoas poderiam se encontrar em uma casa? É lógico que é um grupo reduzido. Se fosse muito grande, isso seria impossível. E assim a igreja está ali em Jerusalém, recebendo o ensino apostólico. E com a igreja crescendo e os discípulos se multiplicando, começaram as reclamações. Naquela época não havia um Estado político preocupado com as questões sociais. Não havia INSS, não havia Seguridade Social, não havia sistema de aposentadoria, não havia hospitais, não havia Bolsa Família, não havia nada disto. O Estado, ele, na verdade, cuidava da defesa, e às vezes nem tão bem, extraía seus impostos, fazia as estradas, eventualmente criava uma ou outra infraestrutura, mas não tinha preocupação com a questão social. Além disso, nós temos a questão também cultural. As heranças eram transmitidas geralmente, principalmente ao filho mais velho, e se ele não desse conta então de amparar os seus irmãos e eventualmente a sua mãe ou as viúvas, tínhamos ali casos muito difíceis. E na igreja, algumas viúvas estavam sendo negligenciadas, diz o capítulo 7. Perdão, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os apóstolos aqui, por mais eficientes que fossem, não davam conta daquela situação, embora eles soubessem e ensinassem a necessidade de se amparar o órfão e a viúva. Eles ensinavam isto. E aqui distribuição diária não é alimento, é dinheiro mesmo, é recurso. Aquilo que se levanta enquanto doação é distribuído para
as viúvas. E aí a gente vai ler agora o que acontece no capítulo 6 de Atos. Acho que é importante a gente relembrar esse texto lendo. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, desta diaconia. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos aqui fazer uma pergunta aqui para nós. Os apóstolos não estão negligenciando, isso é muito importante, o seu lugar naquele ministério. De fato, alguém precisava ensinar acerca daquilo. De fato, alguém precisava orientar o povo sobre a necessidade de amparar as viúvas. De fato, alguém precisava doutrinar o povo sobre esta necessidade. Assim como os profetas, o próprio Moisés e os profetas ensinaram o povo a atentar para o pobre, atentar para o necessitado, também na igreja era necessário que aqueles que estavam instrumentalizados do ensino bíblico, que eles oferecessem esse tipo de ensino. Ou seja, alguém precisava oferecer as orientações bíblicas acerca daquele dever de assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Este seria um ministério que aponta para as finalidades, para a tarefa ali, o ensino e a oração. Este papel os apóstolos não podiam se desincumbir. O que estou insistindo é que esta tarefa aqui é também uma tarefa dos apóstolos, mas a tarefa deles é oferecer ao povo a instrução acerca daquela responsabilidade. Mas e a gestão daquele serviço? E a gestão prática, a condução prática dos meios, a execução, como seriam conduzidos os meios, a administração daquele negócio? É aqui que a gente precisa aprender o mesmo modelo que já vimos lá no Antigo Testamento. Os apóstolos eram líderes. Deixaram à igreja a missão de escolher os seus oficiais e a gestão dos seus negócios. Em seguida, a eleição acontece, o capítulo 6, então são investidos esses 7. Para fazerem o quê? Para gerirem aquela responsabilidade, aquela tarefa que os apóstolos ensinavam, instruíam. E observem, não é bom que nós negligenciemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ele vai dizer assim: quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Dá para lembrar de Moisés aqui um pouco? Dá para lembrar do conselho que Jetro ofereceu ao seu genro? Claro que sim. Ou seja, o princípio se mantém.
Em outras palavras, é preciso alguém que faça essa instrução, essa supervisão, este ensino ao povo, ofereça ao povo o caminho em que ele deve andar e também faça o seguinte, também crie oportunidades para que homens e mulheres com habilidades, com dons específicos, possam realizar aquela tarefa no que diz respeito ao seu exercício prático.